Ponto importante é me solicitaram inclusive esse vídeo com esses conhecimentos é a parte de recursos humanos. Vocês têm que ter alguma noção com relação à parte de CLT. Como é que funciona isso? Vamos lá. Vocês precisam entender isso muito bem entendido para vocês não terem problema lá na frente. Existem algumas normas com relação aos funcionários que precisam ser entendidos. Primeiro o funcionário tem direito à passagem, deslocamento. Esse deslocamento ele é descontado 6% do valor do salário do funcionário. Então, pensa comigo, um funcionário que ganha R$1.000, ele vai ser descontado R$60 de passagem. Se a passagem do mês dele der mais do que R$60, a empresa vai descontar 60, por exemplo, ele gasta R$100 de passagem por mês. Então a empresa vai descontar dele R$60 e a diferença vai ser a empresa que vai pagar. É assim que funciona a norma trabalhista. Porém, se a passagem dele for R$60, a empresa vai descontar e não vai ter que tirar dinheiro nenhum do bolso. Então ela pode descontar até 6% do valor da passagem desse funcionário. Então é um conhecimento importante e é relevante vocês saberem. A outra coisa também relevante é que o que incide num funcionário? A gente tem sobre o funcionário incidindo o FGTS, que é o Fundo de Garantia para o Trabalhador por Tempo de Serviço, que é 8% do valor do salário dele. E a gente tem também uma coisa chamada INSS, que é o Imposto Nacional sobre Serviços. E o INSS, quando a empresa está no Simples, ela é descontado só do empregado. Então, que varia entre 9% a 11%, dependendo da faixa salarial dele. Vocês podem pescar na internet e ver lá, faixa salarial do INSS. Porém, quando a empresa está no lucro presumido, no lucro real, essa faixa varia, porque além desse INSS da empresa, do funcionário, que desconta dele diretamente, a empresa paga um INSS patronal, que varia mais ou menos em torno de 27,5%, dos quais 20% é INSS, os outros 7 ponto alguma coisa são os S's, né? SESI, Senai, SESC, etc, 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 etc. Quando você você pode mandar um funcionário embora por justa causa quando você adverte ele verbalmente, adverte ele por escrito, dá uma suspensão nele e depois você manda ele por justa causa. Caso ele tenha causado um prejuízo muito sério para a empresa, você pode mandar ele direto por justa causa. Se você tiver respaldado de documento, dificilmente você vai perder uma causa como essa. Então é importante você ter essa noção e ter cuidado na hora de você tá falando esse tipo de coisa com o funcionário. Quando você manda um funcionário embora por justa causa, o funcionário perde tudo. Ele só vai receber o salário dele, indenizado, o salário dele daquele mês, e ele vai ficar com o FGTS dele preso por 2 anos e vai perder todos os outros direitos de verbas rescisórias que ele tem. Agora, se você mandar o funcionário embora, além do FGTS, você tem que fazer uma coisa que chama de aviso prévio. O que é o aviso prévio? Aviso prévio é o funcionário vai trabalhar somente 6 horas por dia e trabalhar 20 dias direto. Ou ele pode trabalhar 8 horas e trabalhar menos dias. O aviso prévio ele é basicamente um aviso para o empregador poder buscar um novo funcionário. Porém, por exemplo, se o funcionário pedir demissão, ou seja, ele ir lá e assinar uma carta de demissão, e para pedir demissão necessariamente ele tem que assinar uma cartinha modelo que deve ter na empresa que vocês estão prestando serviço, ou então buscar em outras empresas, que é uma cartinha que diz assim: eu, fulano de tal, peço desligamento desta empresa tal, de CNPJ tal, na data tal, e assina. Isso tem que ser escrito de próprio punho, tem que ser escrito com a letra dele de próprio punho. Sabendo disso, então, agora ficou simples, você já tem alguma noção de como o cara vai pedir. Então o cara pode pedir demissão, você pode mandar o cara embora, ou simplesmente você pode mandá-lo embora por justa causa. Normalmente o que as empresas fazem a nível de acordo é que, por exemplo, o funcionário quer sair, aí ele vai e chama a empresa para um acordo. O que normalmente se negocia nesse acordo? Se negocia nesse acordo do funcionário devolver a multa do FGTS. Porque quando você manda o cara embora, é calculado lá o valor que tem dentro de FGTS, paga-se 50% de multa, dos quais 40% vai para o funcionário e 10% vai para o governo. Então o que você tem que fazer?
Você, na hora que for negociar uma rescisão, você negocia do funcionário te devolver esses 40%. Algumas empresas com medo pedem para o cara assinar um cheque ou não libera o resto do dinheiro, essas coisas. O importante é que toda vez que você for mandar um funcionário embora, lembre-se sempre, é muito melhor que você faça a rescisão dele no sindicato, porque isso dá menos problema, dá menos dor de cabeça e dificilmente o funcionário vai entrar na justiça. E normalmente vocês vão descobrir que é muito mais barato mandar o funcionário pagar tudo do que você ficar discutindo mixaria com ele. Porém, se a empresa estiver com dificuldade de caixa, uma das soluções é mandar os funcionários todos ir à justiça. Pega um bom advogado, manda ele protelar a rescisão do cara por 2 anos, se calcula as rescisões das pessoas e empurra essas rescisões para frente. Isso é a maneira do cara ganhar fôlego de caixa. Não é a melhor sugestão que eu esteja dando para vocês, mas é uma solução caso a empresa esteja quebrada. Então, entre ela fechar as portas e não pagar ninguém, é melhor você arrumar uma solução para ela pagar parcialmente todo mundo. Então você manda o cara para a justiça, o cara vai para a justiça, vai entrar, vai demorar uns 3, 4 meses para ele começar o processo. Nisso a empresa já ganhou fôlego para adquirir caixa. Então essa é uma outra sugestão minha, uma outra recomendação importante, vocês vão poder usar isso. Espero que esse vídeo tenha sido razoavelmente esclarecedor. Quando você vai pagar isso até para cálculo de preço de serviço, essas coisas, quando você vai pagar, vai mandar o cara embora, ou quando você vai calcular quanto o cara tem para receber naquela data, você tem que considerar alguns fatores, como por exemplo o 13º salário, que é 1/12 do valor do salário dele naquele mês. Ou as férias, que é 1/12 do valor do salário dele naquele mês. O terço constitucional, que é o terço das férias, que é você vai pegar o saldo das férias e vai dividir por 3, e aí ele vai te dar um terço constitucional. Então é importante você ter essa noção além do FGTS e da multa do FGTS que você vai ter que pagar quando você mandar o cara embora. Algumas empresas decidem para o cara não fazer o aviso prévio, então você tem que indenizar o aviso prévio. Então você paga o aviso prévio, que eles chamam de aviso prévio indenizado, porque existe o aviso prévio trabalhado. No indenizável, o que você vai fazer? Você vai pegar e vai pagar o valor do salário do cara. Então quando você mandar o cara embora, você vai pagar, não quero que ele faça aviso prévio, você vai pagar aviso prévio indenizado, que é o valor de um salário, você vai pagar, o FGTS você já depositou, né? Então você vai pagar 40% da multa do FGTS e 10% para o governo. Você vai pagar o 13º proporcional que o cara tem para receber, ou seja, se ele já recebeu, trabalhou contigo 1 ano e meio, já recebeu o 13º no final dos 12 primeiros meses. Então, você vai pagar somente o proporcional, ou seja, o que você ainda não pagou daquele período. Você tem 5 meses de trabalho, ou seja, trabalhou 12 meses, você já pagou FGTS 13º de 12 meses, você vai pagar somente 5/12 do salário do cara, ou seja, 5 meses de 12 do salário do cara. Aí, as férias, a mesma coisa, 5 meses de 12 do salário do cara. É importante ressaltar que as férias, você tem que dar férias para o cara após 12 meses. Se passar de 12 meses... se passar acho que se eu não me engano são 2 anos. As férias do cara dobra, então você vai ter que pagar o dobro do valor das férias. Algumas pessoas gostam de comprar férias, isso também é uma possibilidade. Então também você pode vender, o funcionário pode vender as férias, e aí o patrão paga as férias para ele e ele trabalha durante essas férias. Então ele recebe como se fosse 2 salários durante aquele período. Um outro fator também bastante importante e relevante dessa história toda aí, é que com relação às férias, quando você vai dar férias para o funcionário, ele não pode tirar 3 dias, depois mais 3 dias, depois mais 3 dias, isso ele não pode fazer. Ou o funcionário tira 30 dias corridos, ou o funcionário separa as férias dele em 2 momentos. Ou seja, tirar 10 dias depois 20 ou 20 dias depois 10. Não pode ser feito de outra maneira. Ou ele tira 10, 20 ou 20, 10, ou ele tira 30 corrido. E 30 corrido conta final de semana, conta feriado, tudo como dia corrido. É assim que é a norma, é assim que tem que ser feito. Então não burlem muito a norma, porque depois pode deixar a empresa com um buraco para poder tentar resolver. Outras dicas importantes com relação à parte de funcionário é que, por exemplo, algumas empresas pagam a comissão dele por fora. O que significa isso? Que eles não jogam a comissão do cara dentro da carteira dele.
Só que você tem que sempre sugerir para a empresa, se por exemplo ela paga comissão para aquele grupo de funcionários, por exemplo, os vendedores dela paga comissão, ela tem que colocar alguma coisa de comissão dentro do contra-cheque. Se esses funcionários fazem hora extra, ela tem que colocar alguma coisa de hora extra dentro desse contra-cheque. Por quê? Porque quando se esse cara for à justiça, quando o juiz chegar lá e falar assim, mas eu tenho como provar, eu tenho uma testemunha, eu recebi a comissão. Aí o juiz vai olhar o contra-cheque dele e vai falar, sim, você recebeu a comissão, consta aqui a comissão. Mas, seu juiz, a comissão não é essa. Aí o funcionário terá que provar que o que ele recebia não era aquele valor, era um valor acima daquilo. Então a empresa é mais difícil de você perder. Então a maneira de ficar meio calçado é você pegar e colocar parcialmente essa comissão ou premiação dentro do salário e colocar parcialmente essa hora extra dentro do salário. O certo é mesmo botar tudo dentro do salário. Agora, isso vai aumentar a tua rescisão, porque se esse funcionário recebe comissão todo mês, isso agrega ao salário dele. Então, na hora de você mandá-lo embora, vai ser calculado em cima desse valor total e não em cima do salário dele. Então, por exemplo, ele vai pegar lá uma média dos últimos 12 meses e o cara ganhava R$1.000 de salário e 2.000 de comissão. Ou seja, ganhava 3.000. Na hora que você mandar ele embora, o salário, o 13º, as férias, tudo vai ser calculado em cima de 3.000 e não de 1.000, porque agregou o salário. Então o ideal é que você que você, por exemplo, dê premiações para o cara com 6 meses, com 4 meses, com 1 ano. Então você pode pegar e dar o salário para o cara e falar que o cara vai ter premiação durante esse período. É importante que, por exemplo, uma comissão que você jogue dentro do contra-cheque, ela vai ser tributada em INSS e imposto de renda. Porém, quando você pode, por exemplo, fazer uma premiação para o cara de 6 meses, 1 ano, essas premiações podem ser ditas como, por exemplo, distribuição de lucros e resultados. Só que essa distribuição tem que ser homologada junto ao sindicato. Se você homologar lá junto ao sindicato e der um ok, a distribuição de lucros não é tributada pela lógica trabalhista. Então, por exemplo, você vai lá e deu 10.000 para o teu funcionário. Se ele estiver recebendo isso dentro do contra-cheque dele, como salário, comissão, premiação, ele necessariamente terá que pagar 27 ponto alguma coisa de imposto de renda, 25, sei lá, de imposto de renda, mais o INSS. Vai pagar entre 35% a 37% do valor. Então, se você der 10.000, ele vai botar uns 6.000 e pouco no bolso. Né? Então, para ele também nem é tão jogo. Porém, se você distribuir como lucro esses 10.000, ele vai botar os 10.000 no bolso, esse dinheiro entra limpo, ele pode divulgar, pode destacar isso dentro do imposto de renda dele de pessoa física, para poder comprar coisas com isso e tá legal. É um dinheiro que entra legal, porque distribuição de lucros, distribuição de dividendos não é tributado em imposto de renda nem INSS. Eu dei uma pincelada bem por alto, isso é uma noção básica de alguns pontos importantes com relação à parte de funcionário, de CLT, e provavelmente eu devo fazer alguns outros vídeos aprofundando mais esse conhecimento. De qualquer jeito, eu fico por aqui. Muito obrigado. Espero que esse vídeo tenha sido recompensador e faça você fazer os nossos clientes darem o resultado que a gente precisa.